Olá pessoal, eu sou Yasmin do time de capacitação e conteúdo do ONR. Seja muito bem-vindo a essa aula. Hoje nós falaremos sobre o provimento 143 de 2023, revogado pelo provimento 149 de 2023 também, e ambos do CNJ. Falaremos também sobre a unicidade da matrícula e adequações de matrículas divergentes. Também sobre o número de ordem das matrículas e o rigor dessa sequência, sobre a anexação de matrículas de cartórios extintos e, por fim, você verá também as disposições legais sobre transporte de atos. Vamos lá? Nós não podemos iniciar a nossa aula sem antes mencionar o provimento 143 de 2023 do CNJ, que é a previsão responsável por esse assunto. Esse provimento foi revogado pelo provimento 149 de 2023 nos artigos de 7 a 12, mas apenas esses artigos foram revogados pelo provimento 149, ok? O artigo 14, por exemplo, que trata do prazo para a transposição das matrículas, se mantém, então preste muita atenção nesse ponto. No provimento, fica estabelecida a regulamentação do transporte de todas as matrículas escrituradas de forma manuscrita em livros encadernados e todas as matrículas escrituradas mecanicamente em livros desdobrados para o sistema de fichas soltas. Além disso, nesse transporte devem conter nas fichas os atos registrais lançados, observando-se as mesmas numerações com remissão da matrícula originária. Esse sistema de fichas soltas já era de praxe em diversos cartórios e também já era previsto na Lei de Registros Públicos, tornando-se obrigatório a partir do provimento. Outro ponto importante, nós mencionamos agora há pouco, mas é importante reforçar que, conforme disposto no artigo 14 do provimento 143 de 2023 do CNJ, alterado pelo provimento 170 de 2024 do CNJ, o prazo para transposição integral das matrículas para o sistema de fichas soltas em qualquer hipótese deve ser cumprido até o prazo de 25 de maio de 2025. Esse é o prazo estabelecido e é necessária toda atenção em relação a esse ponto, ok? Agora que você já sabe mais sobre os provimentos 143 e 149 de 2023 do CNJ, vamos falar sobre a unicidade da matrícula e adequações de matrículas divergentes. No provimento 149 de 2023 do CNJ, o artigo 337 traz uma obrigação a respeito da unicidade matricial. Nesse trecho da disposição está que cada imóvel deve corresponder a uma única matrícula e cada matrícula a um único imóvel. Esse mecanismo trouxe importantes melhorias para o sistema registral, aumentando a segurança jurídica proporcionada pelos cartórios e facilitando a localização dos imóveis. Com a adoção das matrículas, o antigo sistema de transcrições foi substituído e todos os atos relacionados ao imóvel são registrados de forma sequencial na respectiva matrícula, permitindo uma visualização clara do histórico do bem. Como comentamos, essa imposição legal presente no provimento 149 não é novidade para os registradores de imóveis, que já deveriam seguir a unicidade desde a vigência do artigo 176, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73, que diz que cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro ato de registro ou de averbação, caso a transcrição possua todos os requisitos elencados para a abertura da matrícula. Esse artigo trata de um dos princípios que norteiam o registro de imóveis, que é o princípio da unitariedade ou unicidade da matrícula, consagrando o conceito de unidade imobiliária para o direito civil, que nessa esfera corresponde ao imóvel em relação à matrícula imobiliária, e não em relação ao conceito de unidade imobiliária para fins cadastrais. Um ponto importante é que todo imóvel situado na área de jurisdição do cartório deve ter sua matrícula aberta quando ocorrer o primeiro registro. Além disso, a matrícula não pode conter imóveis com situações ambíguas, mesmo que sejam contíguos e pertençam ao mesmo proprietário. Por exemplo, não se pode incluir na mesma matrícula um imóvel que tenha partes urbanas e partes rurais, já que cada área possui uma destinação específica. Nesses casos, é necessário abrir matrículas distintas para cada parte do imóvel. Já que estamos falando sobre a unicidade matricial, é importante salientar também alguns procedimentos em relação a casos de matrículas específicas. Falaremos agora sobre imóveis que são objeto de mais de uma matrícula, conforme o artigo 337, parágrafo 1º do provimento 149, sobre imóveis escritos por partes ou que estejam em matrículas ou transcrições diversas, conforme o artigo 337, parágrafo 2º do provimento 149, e sobre quando há mais de um imóvel na mesma matrícula, conforme o artigo também 337, parágrafo 3º do provimento 149. Quando há duas ou mais matrículas referentes ao mesmo imóvel, deve-se representar perante o competente solicitando o bloqueio administrativo de todas as matrículas duplicadas, e para a abertura de uma nova matrícula deve ser realizada a sua retificação.
Já no caso do imóvel estar descrito por partes, frações ou pagamentos em matrículas ou transcrições diversas, deve ser realizada a unificação para caracterização correta, se necessário também por meio da retificação. E quando há mais de um imóvel na mesma matrícula, independentemente da especialidade objetiva e subjetiva de um ou de todos atenderem a todos os requisitos, são abertas novas matrículas próprias para cada um deles. Caso não seja possível cumprir com os requisitos, o oficial de registro de imóveis pode apresentar proposta de bloqueio para o juízo competente. Falamos sobre a questão da unicidade, que está relacionada ao nosso próximo assunto, o número de ordem das matrículas. Em relação ao número de ordem, o artigo 338 do Provimento 149 dispõe sobre a vedação de abertura de matrículas para imóveis distintos com o uso do mesmo número de ordem, mesmo que seguido de letra ou outro número. A gente explica melhor. Imagina que uma matrícula existente seja a matrícula 10. Não são aceitas variações dela, como matrícula 10B ou matrícula 1001, por exemplo. Mas, atenção, nesse artigo temos um parágrafo único que diz que, se houver matrículas com o mesmo número de ordem, ainda que seguido da posição de letra ou número, as matrículas mais recentes devem ser encerradas de ofício, e para cada imóvel será aberta uma nova matrícula, com a data atual, numeração corrente e com remissões recíprocas. Como sugestão de encerramento de ofício, indicamos realizar uma verbação de encerramento, utilizando o artigo que mencionamos agora há pouco como justificativo, fazendo a remissão da numeração da nova matrícula, que será aberta na matrícula de procedência. E quando ocorre um salto na numeração sequencial das matrículas? Esse é o nosso próximo tópico. Nesses casos de salto na sequência de número de ordem, temos o que dispõe o artigo 339 do Provimento 149, que estabelece os procedimentos a serem seguidos quando ocorre um salto na numeração sequencial das matrículas de imóveis. Essa norma tem como objetivo garantir a transparência e a clareza nos registros, assegurando que todos os números de matrícula sejam contabilizados e justificados. Dessa forma, temos procedimentos para duas situações específicas: quando na sequência de matrículas uma matrícula não foi aberta e quando na sequência de matrículas mais de uma matrícula não foi aberta. Como exemplo do primeiro, imagina que a sequência de matrículas do cartório é 1001, 1002, 1004, 1005 e 1006. Como a matrícula 1003 não foi aberta, o oficial de registro deve inserir uma ficha de matrícula com uma verbação dizendo que a matrícula 1003 não existe e que não há imóvel matriculado sob esse número. Já o segundo caso é quando há, por exemplo, uma sequência de matrículas 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 e 2007, em que as matrículas 2004 e 2008 não foram abertas. Assim, o oficial deve registrar uma única ficha de matrícula que indicará que as matrículas de 2004 e 2008 não existem e que não há imóveis registrados nesses números. Em ambos os casos, após a identificação de saltos, o cartório deve manter um arquivo contendo um relatório detalhando as razões para os saltos de matrícula e a decisão do oficial sobre como proceder. Este arquivo servirá como uma referência para futuras consultas e auditorias. Para isso, sugerimos que o cartório adote portarias internas padronizadas, formalizando o relatório do caso e a decisão tomada pelo registrador de imóveis. Esses procedimentos que mencionamos agora há pouco, estabelecidos pelo artigo 339, são essenciais para manter a organização e a clareza no sistema de registros imobiliários. Quando documentamos adequadamente os saltos na numeração, evitamos confusões e garantimos que todas as informações sobre a matrícula estejam acessíveis e compreensíveis. Falamos sobre essas diferentes situações que podem acontecer na sequência de matrículas. Mas e quando há a extinção de um cartório e, assim, é necessário anexar o acervo a uma outra serventia? Nós vamos falar disso agora. Quando por qualquer motivo houver a extinção de um cartório e, por consequência, a necessidade de anexar o acervo a uma outra serventia, as matrículas do ofício que será anexado deverão seguir a sequência de numeração já existente no cartório receptor. Por exemplo, o cartório A será anexado ao cartório B. No cartório A, a última matrícula constante no acervo é a matrícula 35.678 e a última matrícula sequencial do cartório B, que é o cartório receptor, é a matrícula 123.543. Nesse caso, deve ser realizada a numeração de todas as matrículas do acervo do cartório A, independentemente do número da última matrícula dele. Essa numeração, nesse caso, será iniciada da matrícula 123.544 em diante, já que a matrícula 123.543 é a matrícula mais recente do cartório receptor. Essa definição é disposta pelo artigo 340 do Provimento 149.
Nesse provimento, há um parágrafo único importante que diz que o oficial de registro de imóveis manterá controle de correlação entre o número anterior no cartório extinto e o número da nova matrícula mediante remissões recíprocas, o que será lançado no indicador real e no indicador pessoal. E no caso do transporte de atos? Vamos falar sobre isso agora. Nós mencionamos nesse vídeo diferentes situações em que pode ser necessária a abertura de novas matrículas, como no processo de transposição para o sistema de fichas soltas, quando há imóveis distintos anteriormente registrados sob uma única matrícula ou em casos de salto de número de ordem. Cada uma dessas situações exige cuidados específicos que são necessários para garantir a continuidade e a integridade dos registros imobiliários. Essas especificidades estão previstas no artigo 341 do provimento 149 e nós falaremos sobre cada uma delas agora. O inciso 1 do artigo 341 fala sobre o transporte de atos válidos e eficazes. Nele, está disposto que o oficial de registro tenha a opção de transportar todos os atos de matrícula encerrada ou apenas os atos que estejam válidos e eficazes no momento da transposição. É fundamental que a ordem sequencial dos atos seja mantida, com a devida remissão recíproca entre a matrícula anterior e a nova. Vamos de exemplo? Se uma matrícula contém registros de compra e venda, hipotecas e averbações de benfeitorias, o oficial pode optar por transportar apenas os registros que ainda são juridicamente relevantes, como o registro de compra e venda, se a hipoteca já foi quitada, mantendo a sequência cronológica e indicando de onde os atos foram transferidos. Isso ajuda a evitar informações desatualizadas ou irrelevantes na nova matrícula. No inciso 2, falamos sobre a não transmissão de ônus anteriores à arrematação ou à adjudicação. Esse inciso apresenta que os ônus, como hipotecas e penhoras, que são anteriores ao registro de arrematação ou adjudicação, não serão transportados para a nova matrícula, principalmente quando o registro dessas operações, de arrematação ou de adjudicação, implicar no cancelamento direto ou indireto desses ônus. Por exemplo, se um imóvel foi arrematado em leilão judicial e antes disso havia uma hipoteca registrada, esse ônus, a hipoteca no caso, não será transportado para a nova matrícula. O registro de arrematação pode cancelar a hipoteca automaticamente, de acordo com a legislação, e o novo proprietário terá uma matrícula limpa de ônus anteriores. Já o inciso 3, que fala sobre o registro anterior na nova matrícula, diz que, nessa nova matrícula, o oficial deverá registrar uma observação indicando que a matrícula foi atualizada, com base nos atos vigentes da matrícula anterior, que será encerrada. Essa anotação é importante para garantir a continuidade da história jurídica do imóvel, permitindo que se rastreie a sua origem e os seus registros anteriores. Por exemplo, a seguinte anotação deve ser feita na nova matrícula, abre aspas, matrícula atualizada com base nos atos vigentes na matrícula 12.345, originariamente aberta em 10 de maio de 1985, que fica saneada nesta data. Esse tipo de registro garante que, mesmo com a criação de uma nova matrícula, seja possível rastrear os atos e registros importantes da matrícula antiga. E essa foi a aula sobre como transformar matrículas em fichas soltas. Deixe nos comentários o que você achou e, caso você tenha qualquer dúvida, nos escreva para o e-mail educa@onr.org.br. Estamos prontos para te ajudar. Até a próxima!